no Salmo de número 51, vamos compartilhar a palavra de Deus. Salmo de número 51. Eu quero abordar ainda sobre a perspectiva do Espírito Santo, a questão do convencimento. O Espírito nos convence dos nossos pecados. O Espírito trabalha o nosso coração a fim de pedirmos perdão a Deus. Quem faz isso em nossa alma, irmãos, é o Espírito Santo. Porque há em nós uma tendência natural, infelizmente, uma inclinação natural para aquilo que é errado. Isso já vem desde o nascimento da nossa mãe, já no ventre. Porque nós fomos concebidos em pecado. Davi vai dizer isso, né? Ele foi concebido em pecado. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles infelizmente transmitiram, né, para toda a raça humana esse DNA corrompido, né? De modo que nós temos uma inclinação maior a fazer aquilo que é errado do que a fazer aquilo que é certo. Por incrível que pareça, por mais que a gente até se esforce para fazer o que é certo, ainda assim, no coração, os motivos podem ser errados. E igualmente pecamos contra Deus. Então eu quero abordar isso com os irmãos, lendo com vocês o Salmo 51. Vamos ler todo ele. Não dá para eu esgotar o Salmo, não tenho a intenção de fazer isso nessa manhã. Mas eu quero aqui apontar algumas ações de Davi, porque Davi foi um homem que, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, e a Bíblia testifica disso, um homem que encontrou graça aos olhos do Senhor, um homem que Deus olhou para a vida dele como um todo, né, e avaliou dizendo, a vida dele foi uma vida que me agradou. E apesar de ele ter recebido vamos dizer assim, essa avaliação final de Deus, ele não teve uma vida livre de erros, ele não teve uma vida livre de pecado, ele não teve uma vida livre até de crimes. Davi cometeu crimes. Mas Davi, irmãos, uma vez sensível à voz do Espírito Santo, ele colocou a sua vida no trilho. Ele endireitou, pela graça de Deus, aquilo que havia de errado na sua vida. Ele se arrependeu sinceramente e Deus o abençoou por causa disso. Amém, irmãos? Eu quero abordar um pouquinho sobre isso, sobre a questão do arrependimento, né, como uma ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, leamos juntos o Salmo 51, que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo. Grave isso daí, irmão. Eis que te agrada da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os meus ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10, eu gosto muito desse versículo 10. Vamos ler juntos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, ou um espírito estável, né? Tem algumas versões que usam essa palavra. Versículo 11. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti.
Olha isso, irmãos. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exultará na tua justiça. Abre, Senhor, os meus olhos, e minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios. Grave isso. Do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Você pode dar glória a Deus pela sua palavra, amém, irmãos? Que texto glorioso, né? Que salmo maravilhoso, assim. Uma só pregação não é suficiente para esgotar aqui o salmo, muito pelo contrário, a gente poderia fazer aí algumas pregações nesse texto maravilhoso do salmista Davi. Davi era um homem sensível a Deus, irmãos. Isso é um fato. Obrigado, meu querido. Amém. Davi era um homem sensível a Deus. Davi era um homem que ouvia a voz do Espírito Santo. É evidente que em alguns momentos ele ouvia com mais sensibilidade. E em outros momentos ele teve dificuldade para ouvir. Nós reconhecemos isso quando lemos sobre a sua vida. Você lê sobre a vida de Davi lá no primeiro livro de Samuel em especial. Em alguns momentos ele era mais sensível, em outros momentos ele era mais resistível, ou resistia à voz do Senhor. Eu acho que não é diferente com a gente, né, irmãos? Há momentos em que a gente ouve mais a voz de Deus. Há momentos em que a gente está mais sensível ao Senhor, onde o nosso coração está mais aberto, propenso a buscá-lo, a estar na presença dEle. Há momentos em que parece que, assim, que uma música a gente ouve, a gente já está chorando, as lágrimas já estão nos olhos, parece que o sermão fala mais com a gente no particular, parece que o ambiente da igreja está cheio da presença de Deus, mas na verdade não é que mudou alguma coisa, é o seu coração. Grave bem, é o seu coração. Porque Deus está aqui, irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos em seu nome. Deus está aqui. E um coração sensível o encontrará. Um coração sensível não terá tanta dificuldade em discernir a sua presença. E olha que a presença de Deus, muitas vezes, ela não vai ser no barulho. Ela vai ser como foi com o profeta Elias na caverna, uma brisa suave. Mas ele identificou a presença de Deus naquela brisa. Portanto, é o nosso coração que precisa ser trabalhado. E não há outra pessoa melhor. Na verdade, a missão do Espírito Santo é trabalhar o nosso coração para torná-lo sensível a Deus. E por que isso, irmãos? Grave bem, a Bíblia diz desde o primeiro capítulo do livro de Gênesis uma verdade, que tudo o que existe foi criado pelo Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Tudo o que existe foi criado por Deus. A ciência tem uma outra alternativa, dizendo que foi uma explosão, que foi o acaso, que uniu moléculas, que fez com que tudo surgisse, inclusive a vida. Mas até agora, a ciência, com toda a tecnologia, não conseguiu provar 1/10 disso, porque até hoje ela não consegue multiplicar, aliás, ela não consegue gerar vida, não consegue fazer com que as coisas mais simples da natureza possam ser reproduzidas num laboratório. Por quê? Porque isso é uma característica única e exclusivamente de Deus. A de gerar vida e a de manter a vida. Pode ver que quando Deus determina quando a vida acaba, seja para animais, seja para homens, a vida acaba, irmão. A ciência pode ter todo o recurso, toda a tecnologia, nós temos os melhores medicamentos, coisa que nunca se viu no planeta, né, há não sei quantos mil anos. Mas ainda assim, quando Deus diz, acabou, acaba. Pode ser o homem mais rico do mundo. Estava vendo o testemunho da família que é dona, proprietária do Banco Santander, né, lá na Espanha, que o patriarca da família morreu por causa de Covid. Não sei se você viu isso na internet. E a filha diz,
O problema para nós nunca foi dinheiro, nós somos uma família rica, mas eu vi meu pai morrer como se fosse uma pessoa comum, pobre, simples. Morreu do mesmo jeito, com uma fortuna no banco. Isso não fez diferença nenhuma para ele. Deus criou todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E quando Deus criou todas as coisas, irmãos, entenda bem, uma coisa que os ímpios não conseguem entender, eles relutam com isso, eles não aceitam, mas é fato. Deus estabeleceu leis para que a vida pudesse existir, para que a vida possa existir, tem que haver ordem. Os gregos já identificaram isso. Tanto que a palavra mundo ou a palavra universo para os gregos, eles chamam de cosmos, de onde vem a palavra cosmologia, por exemplo, para nós. E a palavra cosmos significa justamente o quê? Ordem. O universo tem uma ordem. As ciências mais antigas, por exemplo, como a astronomia, não a astrologia, que é uma outra coisa, mas a astronomia é uma ciência que estuda a ordem dos astros, e isso é antigo, irmãos, vem lá dos egípcios e babilônicos. Eles, pela observação, constataram que há uma ordem nos seres criados. O sol, os planetas e as estrelas respeitam uma ordem que foi colocada pelo Criador. Então existem leis naturais, das quais nós não podemos fugir. E se descumprimos essas leis, irmãos, consequentemente virá, evidentemente, o resultado disso. Por exemplo, a lei da gravidade, que é uma lei extremamente importante, que rege não somente a nossa vida, mas rege também a vida dos planetas. Essa lei diz, né, que a gravidade é uma força, ela pode tanto expandir, ela pode afastar, como também pode atrair. Eu não sou da área da ciência, então me perdoe, não vou entrar em detalhes. Mas é fato que existe a lei da gravidade. Tanto que se eu pegar esse copo aqui e soltar, o que vai acontecer? A gravidade vai puxar para o centro do planeta. Não é isso? Quando você foge da atmosfera, essa gravidade ela tem uma força menor e faz com que você o quê? Que você fique gravitando, né? Não sei se é a palavra correta, né? Me perdoe. Mas é fato que existe a lei da gravidade. É uma lei estabelecida pelo Criador. Se você desobedecer essa lei e achar que pode vencê-la e você não pode, o que acontece, irmão? Vai ter consequência, correto ou não? Por exemplo, Satanás levou Jesus ao alto de um pináculo do templo e falou para ele assim, ó, lança-te daqui para colar, porque ele guardará você de tropeçar, você não vai sofrer dano algum. Jesus respeitou a lei da gravidade, quando ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele sabia que Deus poderia, que era o único que poderia livrá-lo do poder da gravidade, mas ele respeitou a lei, porque ele estava em condição humana. Se eu for, irmãos, para o pico de um monte e me jogar de lá, consequentemente eu vou me arrebentar. Haverá uma consequência natural disso, porque uma lei foi quebrada. Vocês entenderam o que eu estou falando? Lei natural. Agora, lei emocional. A mesma coisa, irmãos. Para haver harmonia entre os seres criados, principalmente o ser humano, para haver felicidade, para haver alegria, para que desfrutemos das bênçãos de Deus no que diz respeito ao emocional, precisamos respeitar as leis que Deus estabeleceu para que haja harmonia. E aí, quando eu ofendo as pessoas e acho que isso não tem consequência, isso tem, irmãos. Não só para aquele que ouve a ofensa, porque a pessoa fica machucada, a pessoa fica ferida, e o relacionamento é arranhado, e consequentemente há um afastamento e a desarmonia, mas também no meu coração, porque não pense que aquele que machuca fique livre do machucado. Eu acredito que fica tão machucado quanto quem machuca, porque se embrutece cada vez mais, se fere cada vez mais.
é como uma espada de dois gumes, irmãos. Quando a Bíblia fala que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela está dizendo que ela corta para os dois lados. Não é no sentido negativo que o mundo fala aí fora, não, de geletão, não, viu, irmãos? Mas é no sentido que, tanto para aquele que fala, há um resultado na vida daquele que fala, como há um resultado na vida daquele que ouve. Se nós quebramos as leis emocionais, há consequências. E as leis espirituais? Não é diferente. Existem leis espirituais que o Senhor estabeleceu para que vivêssemos harmoniosamente, para que houvesse uma ordem, para que houvesse o derramar da sua bênção. Mas com o homem, de uma forma irracional, ele quebra essas leis. E o pior, ele acha que pode se livrar das consequências dessas leis. E não pode se livrar. Tem uma frase que diz assim: você é livre para fazer o que você quiser. Amém ou não? Você é livre para fazer o que você quiser. Você só não é livre das consequências daquilo que você faz. Você não é livre disso. No que diz respeito a Deus, nós temos que ter essa visão, irmãos. Porque o Senhor, Ele estabeleceu princípios espirituais para que vivêssemos harmoniosamente com Ele, harmoniosamente com o próximo e harmoniosamente com a gente mesmo. Princípios espirituais. Quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente refletir na palavra de Deus, mais claramente teremos a visão desses princípios. Davi pecou contra o Senhor, quebrou princípios. Davi pecou contra o próximo, quebrou princípios. Davi pecou contra si mesmo, quebrou princípios. Você conhece a passagem onde acontece ali o pecado de Davi contra o Senhor cometido através do adultério que ele cometeu com Batseba. Ali, irmão, se você ler a passagem, você vai ver que vários delitos foram cometidos. Várias transgressões, vários princípios espirituais não foram respeitados. Eu não quero entrar em detalhe porque não é o foco aqui da mensagem. E Davi, mesmo conhecendo a Deus, mesmo conhecendo os princípios espirituais, ele não vigiou, ele não se guardou, ele não se protegeu e ele quebrou esses princípios um atrás do outro. E o pior é, o pecado, irmãos, ou a quebra dos princípios, que eu posso definir como isso, né? Pecado, o que é pecado? Tem várias definições, mas são quebra de princípios espirituais, emocionais ou físicos, quebra de leis, a transgressão da lei, o errar o alvo estabelecido pelo Criador. A Bíblia diz que Davi quebrou um após outro. E sabe o que é pior disso? Quando a gente não vigia e quebra um princípio pequeno, a tendência é você quebrar um princípio um pouco maior. E a tendência é você quebrar outro princípio maior. E aí o salmista vai dizer que um abismo chama outro abismo, vai afundando a gente cada vez mais. Por isso que é tão importante, irmãos, nós clamarmos a Deus e falarmos assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, por amor do seu nome. Amém, meus irmãos? Só o Espírito Santo de Deus pode nos dar uma visão clara da nossa condição espiritual, para que a gente não se distancie de Deus de uma forma até irremediável. Porque tem pessoas que leem a Bíblia, e eu respeito isso, porque cada um vai ler sob uma ótica, e dizem que uma vez que você está debaixo da graça de Deus, do amor de Deus, você agora pode ficar tranquilo. Ou melhor, não é isso que eles dizem, mas você não vai se afastar do amor de Deus, você não vai se distanciar do amor de Deus, você não vai deixar o Senhor, você não vai se desviar do caminho de Deus. Queridos, quando eu leio a Bíblia, eu vejo que não é bem assim. Se você não vigiar, e a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia, se você não vigiar, se você não atentar para a tua vida espiritual, e Pedro vai dizer na sua carta que alguns se desviaram da verdade,
E o escritor de Hebreus, no capítulo 6, vai dizer que há sim uma condição de pecado na qual é até impossível ser renovado para o arrependimento. Está lá no capítulo 6 de Hebreus. Impossível. E Jesus nos alerta dizendo: todo tipo de pecado será perdoado ao homem. Mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Então, sim, irmãos, existe um limite que nós não podemos ultrapassar. Queridos, o Senhor, Ele é misericordioso, irmãos. Davi disse aqui: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. O Deus a quem nós servimos, Ele é o Criador e sustentador da vida. Estabeleceu leis e princípios para vivermos harmoniosamente. E quando quebramos esses princípios, irmãos, muitas e muitas vezes, Deus é paciente, Deus é misericordioso e não executa juízo, mas espera o arrependimento. Espera a contrição. Espera a mudança de comportamento. Espera a conscientização. É isso que Ele espera de nós, irmãos. Um jovem, eu não lembro agora quem foi, porque eu lido com muitas pessoas, às vezes, me perdoe, a memória não me ajuda muito. Chegou para mim depois da aula da escola de formação de líderes e fez uma pergunta que eu achei bem interessante. Se ele tiver aí, me perdoe por estar. Eu não vou falar o nome nem quem é, mas não tem nada a ver também, é uma pergunta bem simples. Ele falou assim: pastor, um colega de trabalho chegou para mim e falou assim: que Deus é esse que manda assassinar, manda chacinar os amalequitas? Que Deus é esse? Que resposta que eu dou para ele? Aí eu falei para ele assim: se ele tiver aí, me perdoe. E se eu falar alguma coisa errada, também me ajude aí. Falei para ele assim: olha, essa visão é uma visão bem, assim, é você pegar o texto, recortá-lo, extraí-lo do texto, né, e fazer uma avaliação seca, fora do contexto. Porque se você ler, por exemplo, quando Deus vai falar com Abraão a respeito da sua descendência, e que seria uma descendência o quê? Numerosa como a areia do mar e as estrelas do céu, Deus disse para ele, já antevendo tudo, o Senhor falou: a tua descendência ficará em terra estranha durante mais de 400 anos. E depois voltará para a terra que eu prometi para você, até que o limite da transgressão e da iniquidade deles seja o quê? Ultrapassado. O povo olha a situação de uma forma bem específica e julga a Deus ainda. Deus vem suportando o pecado dos amalequitas, dos cananitas. Irmãos, eu posso dizer para você, há mais de 500 anos. Suportando o sacrifício de crianças. Suportando as coisas mais terríveis que um ser humano pode fazer para com o outro. Abuso, ofensa, injustiça, desigualdade social. Irmãos, a impregnação da doença de uma forma consciente. Eu fiquei sabendo de um homem que pegou AIDS. Eu li isso numa revista. Ele pegou AIDS, sabe o que ele fez revoltado? Disseminou a AIDS para um tanto de outras pessoas. Ele fez isso com manifestação de revolta. Irmãos, olha onde vai a maldade do ser humano. Uma mãe que abandona um feto, uma criança recém-nascida na beira do lago da Pampulha, em Belo Horizonte. E Deus olha para tudo isso, irmãos, e pacientemente Ele vem suportando. Não pense que Deus é impaciente não, como a gente, que um filho faz uma transgressão e você já executa juízo na hora. Não! Deus é paciente. Deus é misericordioso. Ele vai, irmãos, tolerando na expectativa de que haja o arrependimento. Olha o exemplo da cidade de Nínive. Quando Deus não suportava mais o pecado de Nínive, Ele mandou o seu servo para dizer: se vocês não se arrependerem, virá o juízo. E olha que Deus ainda avisa. Deus ainda avisa. Jonas foi lá relutante. Um sermão pequeniníssimo. Um sermão duro.
Ele não foi alisando as pessoas, não, irmãos. Ele falou o seguinte: se vocês não se arrependerem, Nínive sucumbirá. E sabe o que houve? Arrependimento. Desde o rei daquela cidade até os animais se vestiram de pano de saco, colocaram cinza sobre a cabeça e se humilharam diante do Deus verdadeiro. E sabe o que Deus fez? Deus preservou aquela geração. Porque Deus espera arrependimento. É isso que Ele espera, irmãos. Mudança de comportamento. A gente ouve às vezes notícias terríveis, de tsunami não sei aonde, descongelamento da placa polar e trazendo inundação não sei aonde. Mas meus irmãos, né, aqui em Minas Gerais em especial, quebra da barragem, essa coisa horrorosa que aconteceu aqui, indo até o Espírito Santo, matando um monte de gente. E aí nós queremos colocar isso na conta de Deus. Que Deus é esse que permite? Deixa eu te dizer uma coisa, que Deus é esse que ainda suporta a nossa maldade, que Deus é esse que ainda suporta tamanha transgressão contra a natureza, que Deus é esse que ainda é cheio de amor e paciência, e ainda tem nos dado, irmãos, da sua graça, permitindo que vivamos, e tenhamos tempo de arrependimento, e cuidamos daquilo que Ele nos deu para cuidar. Porque você acha que o desmatamento, você acha que a maldade contra os animais, você acha que contra a não observação das leis da natureza não traz consequência? Não tem consequência sobre a humanidade? Olha lá o livro de Apocalipse, os cálices da ira de Deus estão sendo reservados, irmãos. Mas ele vai ser derramado sobre a face da terra. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Uma das coisas que fez com que o Filho de Deus morresse naquela cruz foi a justiça de Deus exigiu o pagamento, irmãos, da dívida. Deus não poderia perdoar, irmãos, sem fazer algo, não. Ele falou, algo tem que ser feito para que a justiça fosse sanada. E a única pessoa que poderia pagar essa dívida era o Filho de Deus, que nos amou, diz a Bíblia, e se entregou por nós, pagando a nossa dívida e dizendo, justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Aleluia! Hoje temos paz com Deus, porque o Filho morreu por nós naquela cruz. O Filho pagou um preço que você não podia pagar, eu não podia pagar, uma dívida escandalosa que tínhamos com Ele. Mas Ele foi lá amorosamente, misericordiosamente, Pai, toda a dívida está paga. O sangue foi purificado, aliás, o sangue puro foi derramado. O corpo puro foi sacrificado naquela cruz. A dívida foi paga. E a única coisa que o Senhor espera agora, não só de mim, de você, mas de toda a humanidade, é que os homens se conscientizem e aceitem o perdão de Deus que foi manifestado na cruz. A oportunidade que Deus está dando, irmãos. Essa porta está aberta, a porta da graça, a porta da misericórdia, a porta do amor. O Senhor convida a todos, venham para o banquete que foi preparado, a mesa está posta. Não, mas eu não sou digno, eu não sou merecedor, mas não é por sua causa, é pela causa do amor de Deus revelado na cruz, é por causa do Filho que morreu, porque nós não somos merecedores, ninguém é, nem Davi era. Davi diz aqui, Senhor, compadece-te de mim, não porque eu sou bonzinho, mas segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias. O perdão, irmãos, é porque Deus é misericordioso. Não foi porque você subiu escada de joelho. Não é porque você fez uma andança daqui lá em Aparecido do Norte. O perdão de Deus é por causa da misericórdia de Deus e não pelo que nós fazemos. Tanto que Davi disse, irmãos, não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os oferecerias, e não tens prazer em holocausto. Mas meu Deus, ele está justamente na época em que o sacrifício e o holocausto era feito como intermediação para o pecado, irmãos.
Mas ele está dizendo o seguinte: não é o sacrifício em si, não é o holocausto em si, não é porque eu pego uma pombinha, eu levo lá, falo para o sacerdote oferece, e agora o meu pecado está perdoado. Não é isso, a questão não é o ato, a questão é por que você está indo. A questão é a motivação pela qual você pega o cordeiro. No antigo Israel, irmãos, cada israelita tinha que escolher um animal da sua propriedade. Daqueles animais que ele criava, ele escolhia o melhor. A ovelha mais pura, a mais tenra. Ele carregava essa ovelha sobre os ombros. Levava até o sacerdote. Ele dizia: sacerdote, eu estou aqui para a expiação dos pecados, para que o sangue dessa ovelha cubra as minhas faltas diante de Deus. Ele colocava a mão sobre a cabeça da ovelha e confessava os seus pecados. O sacerdote ouvia aquilo, concordava e intercedia diante de Deus, oferecendo o sacrifício. Degolava a ovelha, derramava o sangue, queimava a carne, e todo aquele processo era visando o quê? Que o pecado fosse absolvido. Mas sabemos perfeitamente bem, irmãos, que tem muitas pessoas que fazem o processo de uma forma mecânica e acham que isso é suficiente. Na época de Jesus, a coisa ficou tão escandalosa que os judeus não queriam mais trazer os animais da sua propriedade. Sabe o que eles faziam? Eles iam até o templo em Jerusalém, eles iam até as feiras que havia em torno do templo, eles compravam o animal, às vezes eram animais que já tinham sido vendidos 2, 3 vezes, 4 vezes, porque vinha repassando de mão em mão até chegar ao templo. Não havia nenhum tipo de contato, de cuidado com aquela ovelha, de identificação com aquela ovelha, e a pessoa ia lá, oferecia o sacrifício para cumprir tabela. Deus não quer que se cumpra tabela, irmãos. Deus quer sinceridade no íntimo. Olha aqui, o Senhor diz: eis que te agradas da verdade no íntimo. O que fazemos tem que ser verdadeiro para nós aqui dentro, ó. Eu vou dizer para você que Deus não se agrada de louvores que só passam de verbalização de palavras. Deus não se agrada. Deus se agrada da adoração que é feita em espírito e em verdade. Deus não se agrada, irmãos, da frequência no culto por estar, por cumprir tabela, por aliviar a consciência, ou porque a mulher mandou, ou porque o esposo está indo, eu vou também, ou porque você constrangido, você veio. Deus não se agrada disso. Deus se agrada de dar verdade no íntimo. Eu estou aqui para amar e servir o meu Deus, para dizer a Ele: obrigado, Senhor. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Foi isso que Davi quis dizer quando ele falou: Senhor, se a questão é sacrifícios, eu daria. Se a questão é holocaustos, eu te dou, Senhor. Mas a questão não é essa. Qual é a questão? Diz o texto: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Senhor. Eu quero encerrar aqui a minha fala, irmãos, porque o tempo me comeu pelas pernas hoje ali. Mas eu quero encerrar minha fala dizendo o seguinte: querido, o Senhor, o sacerdote, ele poderia rejeitar o animal que era levado para ser sacrificado, porque o sacerdote avaliava. Se o animal tivesse uma mancha, um defeito, um olho cego, por exemplo, né? Mancava, o sacerdote podia dizer assim: não, esse animal que não serve para o sacrifício, eu rejeito. Irmãos, Deus não rejeita um coração quebrantado. Se tem uma coisa que atrai a atenção de Deus, é um coração humilde. Se tem algo que faz toda a diferença na adoração, é um coração rendido. Se tem alguma coisa que realmente, irmãos, mostra o porquê estamos aqui, é a condição do nosso coração, não a condição da nossa aparência. A nossa aparência diz muito pouco para Deus, mas a condição do coração diz tudo para Deus, porque Deus espera que sejamos sinceros para com Ele. Querido, não dá tempo ainda de eu explanar um pouco mais, eu gostaria, mas eu peço a você que, em nome de Jesus,
que você ouça a voz do Espírito Santo e seja sincero com o Senhor nessa manhã. Você não está aqui porque você é bom. Você não está aqui porque você cumpriu. Não, esse mês, Senhor, foi um mês melhor para mim. Não. Você está aqui por causa da misericórdia de Deus, irmão. Você está aqui por causa da bondade do Senhor. Você está aqui de pé porque o Senhor tem te sustentado, irmão. Porque a partir do momento que Ele tirar a mão dele sobre a tua vida, não sobra nada de você nem de mim. Então vamos fechar nossos olhos. Gostaria que você fizesse uma oração silenciosa. Você e Deus, silenciosa. Aquela oração que nem o inimigo ouve, irmão. Porque ele não sonda o teu coração, mas o Espírito Santo sonda. Faz uma oração a Deus agora. Se tem alguma coisa no teu coração que precisa ser consertada, é agora o momento de você colocar a tua vida no altar. Lembre-se, o que agrada ao Senhor é um coração quebrantado e contrito. É um coração arrependido. É um coração que sente muito por ter errado. É um coração disposto a mudar. É um coração que diz, Senhor, dai-me um espírito voluntariado. Ou voluntarioso, melhor dizendo. Um espírito estável. Um espírito ensinável. Dá-me, Senhor. Torna a dar-me a alegria da salvação. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Eu te peço encarecidamente, sonda o nosso coração, Senhor. Espírito Santo de Deus, do mesmo jeito que o Senhor levou Davi, conduziu Davi pelo caminho do arrependimento, pelo caminho da mudança. Ele que cometeu crimes terríveis, matou um homem, ou pelo menos foi responsável pela morte daquele homem, adulterou com a sua mulher, mentiu, traiu, enganou, escondeu a verdade durante um bom tempo. Mas uma vez que ele foi exortado pelo profeta Natã, o Espírito de Deus trabalhou no coração e ele se arrependeu. Obrigado, Senhor, pelo exemplo. Pedro também, uma vez que ele negou a Jesus 3 vezes, e consciente do seu erro ao ouvir o som do galo, ele se quebranta diante do Senhor, ele se humilha, ele se arrepende. E o Senhor vai até ele e diz, Pedro, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Senhor, não sou digno, não sou merecedor. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Senhor, mas eu não estou em condição de fazer isso. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Senhor, é pela misericórdia do Senhor. Sempre foi, sempre será. É pela tua graça que é melhor do que a vida, Senhor. É pela tua paciência, pela tua bondade. Nos perdoa quando somos impacientes, incompreensivos. Nos perdoa quando, Senhor, usamos a língua mais do que convém. Nos perdoa quando tropeçamos em nossas decisões, em nossas ações. E às vezes, Senhor, danificamos não somente a nossa vida, mas a vida das pessoas que estão à nossa volta. Prejudicamos as pessoas, ofendemos as pessoas, magoamos as pessoas. Nos perdoa, Senhor. Às vezes até por brincadeiras bobas, por ironia, por dureza de coração. Nos perdoa, Senhor, a maldade, a injustiça. Nos lava completamente, seremos alvos como a neve. Senhor, nos lava com isopo. Tende misericórdia de nós, de mim, Senhor. Principalmente que estou aqui anunciando essa verdade. Ó Deus, me ajuda a caminhar com integridade na tua presença, para eu não ser condenado naquilo que eu aprovo, Senhor. Mas que a tua misericórdia se renove sobre nós a cada manhã. Porque como disse o teu servo, Senhor, o profeta, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se renovam cada manhã, grande é a sua misericórdia. Obrigado, Pai, pois diante da tua mesa celebraremos o perdão dos nossos pecados. Diante da tua mesa celebraremos a vitória sobre a morte, a vitória na cruz. A cruz para nós não é motivo de vergonha, mas é motivo de honra, uma vez que ela está vazia, porque o nosso Senhor ressuscitou ao 3º dia, e Ele anuncia a todos o perdão que há através do seu sacrifício.
Obrigado, Senhor. Enquanto ministra a tua palavra, eu também apresento os elementos da ceia. Abençoa os elementos, que o Senhor os consagre, de modo, Deus, que deixe de ser apenas, ó Deus, alimento para o corpo, mas se tornem alimentos para o espírito, em nome de Jesus. Que os nossos votos sejam renovados, votos de amor, votos de compromisso, votos de lealdade, Senhor, votos de fé, na tua presença, na tua pessoa, meu Deus, na tua palavra. Ó Trino Deus, que através do ato da Santa Ceia, a tua igreja seja fortalecida, a tua igreja seja curada, a tua igreja seja santificada, para que, ó Deus, estejamos prontos na tua presença. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou pedir para os presidentes.